No vídeo de hoje eu trago para vocês um modelo altamente exclusivo. Estou falando aqui do Range Rover Sport de terceira geração. Modelo que chegou recentemente aí no mercado brasileiro no ano de 2023. Agora, pessoal, esse carro tem um detalhe importante, né? É o Range Rover Sport P510 híbrido plug-in. Isso mesmo, além do motor a combustão 6 cilindros em linha, ele tem um sistema elétrico que permite o carro rodar em modo 100% elétrico ou em modo híbrido. E por conta disso, ele tem a porta de carregamento justamente para você poder carregar essa bateria de alta capacidade. E agora nós vamos conhecer todos os detalhes dessa máquina aqui, muito exclusiva. Vamos entender então as versões que existem aqui do Range Rover Sport P510e. O E é justamente da eletrificação. Esse carro aqui é a versão Autobiography. Ela é muito parecida com a versão First Edition, com alguns pequenos detalhes estéticos que muda de uma para outra. Mas essa versão está acima, por exemplo, da versão HSE. Ele traz alguns equipamentos a mais. Porém, a parte mais importante, que é relacionada à motorização, tração e tecnologias principais, aí em todas essas versões que eu falei, são iguais. Então já vamos falar do conjunto de powertrain desse carro, né? Sistema de motor e câmbio. Bom, aqui nós temos um motor 6 cilindros em linha da família Ingenium. Um motor totalmente a gasolina, acoplado aí a uma transmissão automática de 8 marchas e um sistema de tração 4x4 permanente nesse carro. Mas além disso, existe também um motor elétrico que fica aí entre o motor a combustão e o sistema de câmbio do carro. Assim, a potência máxima aqui é de 510 cavalos combinando os dois motores. E o torque máximo também é muito expressivo, 700 Nm. Estamos falando aí de aproximadamente 71 kg de torque nesse conjunto, o que é muita coisa. Desses 510 cavalos combinados, o motor elétrico é responsável por uma potência de 105 kW, que quando você faz a conversão dá aproximadamente 140 cavalos. E esse motor conta com uma bateria de alta capacidade de 38,2 kWh. Vocês podem ver que é uma bateria relativamente grande. Geralmente modelos híbridos plug-ins têm baterias aí na casa de 10 a 20 kW. Essa daqui é quase o tamanho de uma bateria completa de um modelo 100% elétrico compacto. Falando de performance, considerando a potência máxima do carro, motor a combustão mais motor elétrico, ele leva o modelo de 0 a 100 em apenas 5,4 segundos. Velocidade de carro super esportivo, indiscutivelmente. E a velocidade máxima do carro é de 242 km por hora. Mais uma vez, um número bastante expressivo. Mas olha, se você usar o carro somente no modo elétrico, aí você consegue atingir uma velocidade máxima de até 140 km por hora. E usando também ele em modo 100% elétrico, de maneira bastante suave, sem você pisar tanto, você vai conseguir, pelo ciclo WLTP, aproximadamente 113 km de autonomia em modo 100% elétrico, usando aí a bateria de 38,2 kWh. Mas a gente sabe que o ciclo WLTP às vezes fica um pouco fora da realidade, da prática. Mas o que a gente pode dizer é que o carro efetivamente faz mais que 80 km em modo 100% elétrico, sem precisar do motor a combustão. E o motor a combustão aqui? É um 6 cilindros em linha turbo que vai responder por aproximadamente 370 cavalos de potência. Claro, motor com injeção direta e somente a gasolina. É importante observar que esse carro, por ser uma importação oficial Jaguar Land Rover, né, esse motor já está preparado para receber a gasolina com adição de álcool sem representar nenhum problema mecânico no longo prazo. Os faróis desse modelo aqui trazem muita tecnologia embarcada. Além de uma belíssima assinatura luminosa e totalmente iluminada em LED, você consegue ver vários projetores diferentes. Inclusive esse farol é totalmente ativo, utilizando
câmeras ali instaladas no para-brisa, ele entende o que está acontecendo na frente do carro e usando um sistema de microespelhos, ele consegue fazer um direcionamento do facho de modo a proporcionar o máximo de iluminação sem ofuscar o carro que vai à sua frente ou até mesmo o carro que vem na contramão. E ele faz isso de forma completamente ativa. A gente até consegue ver, aqui nós temos a posição do farol baixo. Quando a gente comuta o farol alto, olha só, ele tem um acendimento suave, também quando ele apaga de forma suave. E na parte de baixo do carro, a gente tem ali o farol auxiliar, que quando a gente dá seta, ele liga o farol auxiliar para aumentar aí a iluminação em curva. Então, é um conjunto extremamente eficiente, pensado para o máximo de eficiência. O Range Rover Sport tem um sistema de assistência à condução completo. Ele está baseado num radar frontal que fica nessa posição, que trabalha junto com câmeras instaladas ali no para-brisa. Então você vai ter aqui controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, centralização de faixa. E não é só isso, ele também conta com um sistema de câmera 360 graus. Aqui a gente consegue ver uma das câmeras, mais duas câmeras sob os espelhos laterais e uma câmera traseira, que te proporciona vários modos de imagem, inclusive uma função de capô transparente que a gente vai demonstrar para vocês quando a gente estiver dirigindo. O Range Rover Sport vem equipado com uma suspensão pneumática que permite diferentes alturas. Essa que vocês estão vendo aqui é a altura de acesso, é a mais baixa, facilitando a entrada e saída do carro. Se aqui na frente parece baixo, lá atrás parece que fica mais baixo ainda. Só que essa suspensão você consegue levantar ela até para uma condição off-road que acaba mudando bastante, por exemplo, o ângulo de entrada e saída do veículo. Mas não é só isso. O carro vem equipado aqui com uma roda aro 23 polegadas, é bem grande mesmo, e um pneu muito largo. Largura 285 com perfil 40. Essa medida é necessária para garantir toda aquela performance do carro em alta velocidade. O Range Rover Sport é um carro bem grande. Para vocês terem uma ideia, ele tem 4,94 m de comprimento e também é bastante pesado, 2.800 kg. E só não é mais pesado porque grande parte da carroceria aqui é em alumínio. A gente não pode esquecer, né? É um veículo híbrido plug-in que tem uma bateria de alta capacidade que acaba acrescentando também peso. Com a suspensão totalmente levantada, ou seja, no modo Off-Road 2, olha que números legais. Aqui na frente, o ângulo de entrada vai a impressionantes 29,7 graus. Lá atrás, o ângulo de saída vai para 30 graus. O ângulo central, aquele formado da base da roda até o centro do carro, na parte mais baixa, vai para 24,5 graus. E o carro fica com uma altura em relação ao solo de impressionantes 28,1 centímetros. Mas o que mais impressiona é que quando ele está nesse modo de suspensão, ele consegue atravessar áreas inundadas de até 900 milímetros, ou seja, 90 centímetros, certamente um número muito expressivo entre todos os veículos de propósito off-road no mercado brasileiro. Porta-malas, é claro que vai ter acionamento elétrico para muito mais comodidade, inclusive com a possibilidade de abrir pela chave de telecomando. O espaço divulgado pela Land Rover é de 835 litros até a altura do teto, tá? A Land Rover não divulga o espaço aqui que nós teríamos abaixo dessa cobertura. A gente estima aí, até por dados que a gente tem no mercado não confirmados, que é em torno de 500 litros essa capacidade. E a gente vê mais coisas aqui no porta-malas, como por exemplo, aqui do lado, ó, você tem aqui os ganchinhos que você consegue armar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você também tem uma tomada de 12 volts para carregamentos positivos, iluminação em LED dos dois lados e até mesmo, olha que interessante, iluminação em LED aqui na parte superior, que vai deixar essa região toda iluminada. Mas não é só isso, uma coisa que me chamou bastante atenção é esta divisória aqui. Ela é muito interessante porque ela permite que você tenha um espaço menor aqui dentro do porta-malas e aquelas coisas que não devem ficar rolando você vai colocar nessa divisória e isso vai te ajudar a ter, digamos assim, um espaço mais distribuído. Ah, não quero usar a divisória.
Só fechar ela aqui e aí você vai ter aí a utilização de todo o espaço do porta-malas. E o step do carro? Vocês devem estar imaginando, será que é um sistema de repair kit ou step temporário? E para nossa surpresa, quando a gente vem aqui e levanta essa parte, olha só, é um step integral com uma roda exatamente igual à de rodagem, com a mesma medida. Isso é bastante raro de encontrar nos carros hoje em dia. Mas a gente sabe que quando a gente tem um step integral, isso é importante por quê? Você está numa condição de fora de estrada, cortou, rasgou um pneu, você vai ficar lá no fora de estrada com um pneu fininho? Aqui não, é um pneu exatamente igual ao de rodagem. Agora, como é que eu faço para tirar com facilidade esse step, que não deve ser leve, né? Uma roda integral daqui de dentro e até mesmo guardar a outra? Olha que solução sensacional que a Land Rover achou. Dentro desse saquinho aqui vem até a instrução e o manual de como é que você vai fazer a utilização. Você vem com esse kit, aí você vai colocar esse kit aqui, ó, vai prender esse gancho aqui nessa parte superior, ele é até emborrachado. Isso daqui você vai colocar ali no meio do step, né, vai colocar e vai prender. Isso aqui vai virar uma espécie de, ó, mini elevadorzinho, um sistema aqui de polias, né, para você conseguir tirar e colocar o step com muito mais facilidade. Uma solução genial e simples que faz toda a diferença no manuseio de um pneu pesado como esse. E como que a gente carrega a bateria de alta capacidade desse modelo? A porta de carregamento fica aqui na parte traseira do lado esquerdo do carro. Abrindo aqui, aí vem a surpresa. Por quê? Quando a gente abre aqui a porta de carregamento, a gente tem aqui a tomada AC do tipo 2, que qualquer carro híbrido plug-in tem. Mas a diferença aqui no Land Rover é a tomada também no padrão de corrente contínua. Então, se você tiver só o carregador convencional AC do tipo 2, você consegue colocar potência aqui de até 7 kW. Se você usar um carregador de corrente contínua, aí você tem uma capacidade de carregamento de até 50 kW. E isso é muito diferente, porque a gente só vê esse tipo de tomada em veículos 100% elétricos. Já a Land Rover utilizou a corrente contínua mesmo sendo um carro híbrido plug-in. O carro acompanha aí um carregador portátil, que você pode ligar numa tomada convencional. Esse carregador tem uma potência de 1,9 kW. Usando ele para carregar completamente a bateria do Range Rover Sport, você vai levar aproximadamente 20 horas. O ideal é que você tenha um carregador de parede, por exemplo, um V-Mobile Wall, que tem a potência aí de 7 kW. Nesse caso, para você carregar completamente a bateria do carro, você vai levar aproximadamente 5 horas e meia. Aqui atrás a gente consegue ver aquela linha clássica do Land Rover com toques de modernidade. Para começar, as lanternas totalmente iluminadas em LED, tudo aí é LED. Luz de freio, luz de pisca, luz de ré, tudo 100% LED. A gente também tem nesse carro aqui a câmera de ré, mais os sensores de estacionamento. Mas isso tudo sem perder a esportividade, porque quando a gente olha na parte de baixo do para-choque, dupla saída de escapamento real. Não é aquela saída fake que às vezes a gente encontra em alguns carros de categoria premium. Então aqui a gente vê uma mescla da linha clássica com toque de modernidade sem perder o apelo de esportividade. No interior do carro, a construção e o acabamento são elogiáveis. Na porta, a gente tem couro suave ao toque, tecido, este acabamento que parece metal, não é, mas ele parece metal, também couro suave ao toque aqui nessa região e até mesmo aqui. Na parte interna não é aquele plástico comum, você vê que é um material mais bem acabado, inclusive agradável quando você coloca a mão. E isso se estende para a parte interna do carro. Novamente o acabamento que parece metal, o couro suave ao toque, o painel todo em couro e a parte de baixo, aquele material que não é aquele plástico simples, né? É mais bem acabado. O volante, todo forrado em couro, inclusive em 2 tons, né? Um couro mais escuro na parte externa e um couro mais claro aqui na parte interna. E aquele detalhe de acabamento que parece metal. Tudo isso
para dar o máximo de sofisticação aqui no Range Rover Sport. O banco é extremamente confortável e alguns dos controles do banco estão aqui na porta, inclusive com as posições de memória. Aqui na porta a gente também tem o simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros. Aqui atrás, para você bloquear tanto a maçaneta traseira quanto o vidro traseiro, controle dos espelhos rebatimento, e este botãozinho aqui serve para você abaixar a suspensão do carro. E não é só isso. Olha a maçaneta aqui, ela fica numa posição bem discreta, mas bastante funcional, além do botão aqui para você poder fazer o trancamento das portas. Detalhe interessante é que alguns controles do banco você faz diretamente pela tela da central multimídia. Com quase 3 metros no entre-eixos, espaço não vai faltar aqui na segunda fileira de bancos. Mas também falando da qualidade de acabamento e construção, tudo que a gente encontra lá na porta na frente, a gente também tem aqui atrás. E um detalhe, isso aqui é o ajuste do banco. Então você consegue colocar o banco mais para trás, uma posição mais inclinada, ou então colocar mais para cima. E você faz esse ajuste de forma elétrica. E essa versão aqui também conta com este equipamento, né? As telas de entretenimento para quem vai aqui atrás. Então você pode usar, por exemplo, a entrada HDMI 1, HDMI 2 e através aqui das configurações parear, por exemplo, um fone de ouvido por Bluetooth, e aí a pessoa que está aqui vai ter um entretenimento diferente do resto do carro. E aí você pode ter uma função aqui, outra função ali e outra coisa tocando no resto do veículo. Assim o entretenimento está garantido para todo mundo. Quem vai aqui atrás conta com uma climatização muito boa. Então você tem ar-condicionado de 4 zonas, totalmente independente. Além do controle de temperatura que você consegue fazer, você também consegue fazer o direcionamento para a parte de baixo, essa aqui para a parte da frente. E olha, tem saída de ar-condicionado até mesmo aqui em cima. Isso vai garantir uma climatização extremamente eficiente aqui dentro e com 4 zonas para cada uma das pessoas. São várias portas de carregamento disponíveis aqui. Tem aqui uma tomada 220 volts, padrão europeu, mas é só comprar um adaptador para usar o padrão brasileiro. Mais 2 tomadas USB do tipo C e até mesmo uma tomada 12 volts para carregamento de dispositivos para quem vai aqui na parte traseira. Aqui por dentro tem várias coisas legais. Vou começar mostrando aqui o descansa-braço, tanto para o passageiro quanto para o motorista, que você consegue fazer aqui ajustes de altura, tá vendo? Ó, você pode colocar ele aqui na altura que você quiser, um passageiro e o motorista com esse descansa-braço. Mas não é só isso. Aqui nós temos uma mini geladeira. Você aperta aqui, vai refrigerar um pouco mais e aqui um pouco menos e desligado será somente um porta-objetos. Aí você tem aqui 2 porta-latas, que se você quiser pode ter aqui a tampinha. E aí você também tem aqui, ó, espaço adicional para guardar mais coisas lá embaixo, né? Inclusive portas ali de carregamento, USB do tipo A e USB do tipo C. Não é tudo. Aqui embaixo da tela do multimídia, você tem aqui um carregador de celular por indução. O celular fica ali numa posição bem discreta. Além desse console aqui, onde você controla a temperatura, você tem aqui o painel do ar-condicionado, botão de partida, volume da central multimídia, funções do câmbio da alavanca, aqui o sistema Terrain Response 2, que inclusive você pode deixar no modo automático, ou levantar o botão para fazer aí a seleção pela tela da central multimídia. Tem o controle de descida e até mesmo aqui a função para você colocar o carro para usar somente o modo 100% elétrico. Mais algumas coisas aqui na frente. Aqui você tem 2 porta-luvas. Como é que abre? Tem esses botõezinhos aqui. Esse para abrir o porta-luvas superior, que até mesmo tem ali, ó, uma tomada 12 volts para você colocar dispositivos e deixar carregando. E esse outro abre a parte de baixo. Tá vendo esses 2 estojinhos aqui? Quando você abre eles, tá aqui, ó, o fone de ouvido dobrável para você usar com o sistema da tela traseira do carro. Hora da gente ver como é que funciona a multimídia aqui desse carro, porque o que não falta aqui é função e recurso. A central multimídia é bastante complexa, mas a gente tem alguns menus rápidos, começando aqui pelo lado esquerdo. O primeiro menu vai te dar informações sobre o sistema híbrido do carro. Então você pode, por exemplo,
proteger a bateria e você escolhe o quanto que você quer manter da bateria e o sistema combustão vai alimentar para carregar a bateria. Você tem aqui informação do sistema híbrido ou até mesmo eu quero usar só o sistema elétrico do carro. E ele vai te mostrar as autonomias no modo EV e a autonomia total do carro. Você ainda consegue ver, por exemplo, quanto que você tem de carga somente na bateria do sistema elétrico e aqui algumas informações de carregamento. A gente também tem um mapa de GPS embarcado com exemplificação dos edifícios em formato 3D, o que acaba sendo bem legal. Informações do telefone quando você tem um telefone conectado. Aqui nós temos um menu dedicado para o áudio. Nesse menu você tem algumas informações do carro que você consegue configurar, como a função hold de freios, o start stop, o programa de estabilidade do veículo, ou até mesmo a informação da altura do carro. É por aqui que você controla a altura. Então aqui você tem a altura de acesso, a altura normal e a altura off-road, para quando você vai fazer um uso no fora de estrada. Tudo isso você seleciona direto pela central multimídia. Você ainda tem esse menu aqui que vai te dar uma série de outros menus com funções diversas do carro, né, que você consegue acessar rapidamente. E por fim, você tem essa tecla aqui que é a tecla Home. Aqui você consegue editar quais são os menus que você quer ver. Você vem aqui do lado e escolhe os menus para serem exemplificados. Se você quiser 3, 4, 5 ou até mesmo a quantidade máxima que é o que está aí. Nesses menus eu já tenho, por exemplo, atalho para navegação, para mídia, para telefone, função elétrica do veículo, né? Quer dizer, é um atalho para você ir diretamente ali naquela função do veículo. Você também tem aqui o assistente de 4x4, onde ele vai te mostrar a inclinação do veículo, vai te mostrar o estado da tração, qual a altura da suspensão. Outra opção que você pode ter aqui também, Wade Sensing, que é justamente utilizado para quando você vai fazer a travessia em alagados, que ele vai medindo a altura da água e vai te indicando aqui no painel para você não passar na altura máxima do carro, a altura máxima permitida. Você também tem esse assistente aqui que mostra como é que está o consumo de energia. No caso, a gente está com o ar-condicionado ligado, ele está mostrando que o ar-condicionado está tendo um impacto alto no consumo do veículo. Você ainda tem, por exemplo, aqui o estilo de condução, que ele vai avaliando como você está dirigindo e ele vai te dando uma pontuação. Então, esses são os menus de acesso rápido que você consegue personalizar. Nesse menu aqui quadradinho, você tem mais algumas outras funções do carro. Várias coisas podem ser configuradas por aqui, mas eu vou mostrar aquelas que são as mais legais. Começar pela questão das câmeras 360 graus. Então você pode, por exemplo, colocar aqui o modo 3D do carro, onde você consegue, usando o dedo, fazer aí a seleção do ponto que você quer. Mas você tem áreas pré-definidas, então você pode colocar aqui, ó, um 3/4 dianteiro, um meio do carro que você consegue ver mais próximo às rodas, você tem aqui um 3/4 traseiro, e você também pode escolher aqui uma visão dianteira grande angular ou uma visão dianteira sem distorção. Mesma coisa que atrás, traseira grande angular e traseira sem distorção. Isso para o modo on-road. Se você apertar o off-road, aí ele também vai te dar as câmeras, mostrando aqui a da frente, próxima às rodas, ó, a gente mexendo aqui as rodas, você consegue ver a informação da roda girando e até mesmo aqui na câmera a roda, né? E o mais legal, aqui ó, você tem a função do capô transparente. À medida que o carro vai passando, ele vai gravando por onde o carro está passando e vai mostrando o obstáculo que, digamos assim, você está superando na parte de baixo do carro. E isso também, junto com as informações de como é que está o bloqueio do diferencial traseiro ou o bloqueio do diferencial central. Outra função do menu é essa aqui, ó, Dynamic Eye. Nele, você vai dizer quais as funções que você quer com o carro no modo dinâmico. Então você vai dizer se você quer o motor, a direção, mudança de marcha e suspensão. Mas como é que você usa isso? Usando aqui o botão de seleção, você vai rotacionar esse botão até chegar aqui na função Dynamic. Quando você seleciona essa função, tudo aquilo que você selecionou é o comportamento que o carro vai assumir quando ele estiver na função Dynamic. Você também tem aqui esse menu de 4x4, que são aquelas informações que a gente já mostrou, só que ele vai expandir isso aqui em toda a tela. Então você vai ter a informação do estado da suspensão, dos bloqueios, inclinação
e até mesmo a altitude e o direcionamento de bússola. Você também consegue acessar a informação para travessia em áreas alagadas, e aqui ainda tem mais 2 menus que mostram como essas funções são utilizadas. Coisa muito legal nesse carro é esse menu, saída com baixa tração. Então quando você está, por exemplo, numa situação de piso com neve, muito raro no Brasil, ou ainda um piso de paralelepípedo molhado, ou também um gramado molhado, você usa essa função de iniciar saída com baixa tração, e o que ele vai fazer? Na hora que você for sair com o carro, ele vai controlar todo o sistema para aplicar uma força que não seja tão intensa nas rodas, para você conseguir sair nesse piso sem o carro escorregar. Outro menu interessante é esse de iluminação da cabine. Então existem fitas de LED no carro, onde você tem aqui alguns menus já pré-definidos com cores, ou até mesmo você personaliza e escolhe a sua cor para a iluminação ambiente do veículo. E para um ajuste bem fino da central multimídia, você tem essa engrenagemzinha aqui. Quando você clica nessa engrenagem, aí você vai ter menus de conectividade do veículo. Aliás, você pode colocar um SIM card aqui no carro para ter conectividade, diversas configurações do veículo, ajustes gerais da central multimídia, personalização de idiomas, aqui como você quer a configuração dos botões do carro, notificações e até mesmo atualização de software da central multimídia. Essa unidade está equipada com um sistema de som Meridian Signature. Além da altíssima qualidade sonora, tem mais um detalhe. Esse encosto de cabeça aqui não é só uma questão de conforto. Aqui dentro existem alto-falantes, somente nos bancos dianteiros, motorista e passageiro. E esses alto-falantes funcionam como um sistema de cancelamento de ruído. Isso mesmo, o carro tem microfones em cada uma das rodas, justamente para captar o ruído do solo, e aqui ele reproduz uma onda oposta que faz esse cancelamento de ruído. Então a sensação de silêncio aqui dentro para o motorista e passageiro dianteiro é absoluta por conta desse sistema. Além dos ajustes dos bancos que você tem nas portas, você também tem ajustes na tela da central. Você tem um botãozinho aqui dedicado para acessar a função de ajuste do banco. Aí você vai escolher dianteiro, traseiro e aqui o menu ajustar. A partir desse momento você consegue, por exemplo, estender aqui a almofada do assento, recolher ela. Você também pode fazer aqui o ajuste lombar usando as teclas da central, o apoio lateral e olha só, até mesmo o apoio de cabeça. Então aqui você consegue, por exemplo, ó, levantar o apoio de cabeça aqui pela central, você consegue recuar o apoio, trazer ele para frente ou ainda abaixar o apoio de cabeça. Tudo isso controlado diretamente pela tela da central multimídia. E olha que recurso legal que você tem aqui na tela da central multimídia do carro. Você clicou aqui, ó, dobrar todos os bancos. Olha o que ele vai fazer. Puxa aqui os bancos para frente, faz o rebatimento dos bancos aí da segunda fileira para você conseguir colocar mais carga. E se você quiser voltar tudo ao normal, muito fácil. Desdobrar todos, novamente ele puxa aqui o banco um pouquinho para frente, e a hora que ele termina de fazer o desdobramento, ele coloca os bancos dianteiros nas posições que eles estavam. Quando o carro está trancado, as maçanetas estão recolhidas e o espelho lateral está dobrado. Mas se você estiver com a chave próxima ao veículo, chegou aqui, apertou esse botão aqui, ele já estende a maçaneta para você poder fazer a abertura. E ele reconhece a chave próxima para fazer o destrancamento do carro. Agora, além disso, imagine que você não fechou a porta direito, você bateu ela de leve. Ele puxa a porta automaticamente para dentro para não deixar a porta meio fechada. Você também tem aqui na chave telecomando algumas funções um pouco diferentes. Bom, apertou aqui uma vez, ele vai fazer o trancamento do veículo. Só que se você perceber, existe um outro cadeadinho vermelho aqui na chave. E aí quando você aperta a segunda vez, escutou esse barulho? Ele faz um super trancamento do carro. Nesse modo aqui, as maçanetas do lado de dentro estão desarmadas. Então mesmo que alguém venha aqui, quebre esse vidro e tente abrir a porta usando a maçaneta, ele não vai conseguir por causa da função do super trancamento. Hora de fazer um teste de consumo aqui com
Range Rover Sport. Bom, a bateria dela agora está em 65%. Quando a gente vem aqui no computador de bordo, eu já zerei aqui o computador de bordo. A gente está com o tanque praticamente cheio, só a bateria que está em 65%. E agora eu vou fazer uma viagem até Itu, saindo aqui de São Paulo, horário de rush, vamos ver o que vai acontecer. O modo de condução, eu vou usar aqui o modo Eco, que é justamente o mais eficiente. E quanto ao modo de energia do carro, olha só, a gente tem aqui a opção de deixar no Save, no EV ou no Hybrid. Eu vou deixar no Hybrid, que eu quero ver justamente como é que o carro se comporta nessa viagem. Vamos pegar um pouco de trânsito, vamos ver o que vai acontecer aí nesse trecho de viagem. Mesmo escolhendo aí um modo híbrido, como eu estou andando dentro da cidade em baixa velocidade, o que acaba acontecendo? Boa parte do tempo, o motor a combustão está desligado. Às vezes, quando você dá um pouquinho mais de aceleração, ele liga o motor a combustão. Como é que a gente sabe se o motor a combustão está ou não ligado? Olhando aqui no painel, se tiver com o contagiros aqui zerado, significa que você não está utilizando aí o motor a combustão. E aí você tem esse indicador aqui que em azul mostra o que você está usando de energia ou o que você está recuperando de energia quando você freia. Pela tela da central multimídia você também consegue ver o fluxo desde que você esteja aí na função para ver justamente o que está acontecendo com o veículo. Então, mesmo você forçando o modo híbrido, o que ele vai fazer? Só vai realmente usar o motor a combustão quando ele precisa de um pouco mais de força. Normalmente dentro da cidade ele vai usar o modo elétrico, principalmente quando tem bateria, capacidade de carga na bateria. É claro que aqui a gente tem controle de cruzeiro adaptativo com sistema de permanência de faixa. Eu mesmo já programei aqui 50 km por hora, aqui dentro da cidade de São Paulo, escolhi a distância mais próxima em relação ao carro da frente, e aí o que ele faz? Ele vai acelerando e freando. Isso no trânsito pesado é sensacional para você poder encarar o trânsito sem ficar naquele estresse, né, de acelera e freia toda hora o veículo. E ainda mais, com o apoio da bateria, né, o carro usando prioritariamente o sistema elétrico, fica ainda mais confortável essa operação em trânsito pesado. E olha aí, pessoal, já estou terminando aqui a Marginal Pinheiros, vou começar a pegar a Castelo Branco. Qual é a situação aqui no Range Rover? Bateria está em 46%, né? Só andei aqui em área urbana. Quando a gente vai aqui no computador de bordo para olhar o detalhado, olha que média espetacular. 90 km por litro. Claro, ele praticamente não usou o motor a combustão, né? Então ele consegue ter esse número muito legal. Eu rodei aí 16,4 quilômetros até agora, né? A gente vê que o marcador de combustível praticamente não mexeu e ele ainda está me dando 40 quilômetros em autonomia no modo elétrico. Só que eu não vou pegar necessariamente estrada agora, né? Porque apesar de ser a Castelo Branco, tá bastante trânsito de fim de tarde, então eu ainda imagino ter um pouco mais de trânsito. Vamos acompanhando aqui a média de consumo. Mesmo à noite, é impressionante como funciona bem o sistema de assistência à condução do modelo. Ele tem um sistema de permanência de faixa que funciona direitinho, o carro fica centralizado na faixa, e o controle de cruzeiro adaptativo também tem uma precisão muito grande. Você pode ajustar tudo aqui pelo volante, né? Se você quer mais próximo do carro da frente, se você quer com mais distância em relação ao carro da frente. Mas o ponto é que ele é muito preciso. Alguns carros à noite, os sistemas ficam meio erráticos, né? Não estão à noite completamente escuro, mas impressiona a qualidade de funcionamento do controle de cruzeiro adaptativo com sistema de permanência de faixa desse carro aqui. E chegando aqui no meu destino em Itu, vamos ver a situação aí da autonomia do Range Rover. Pessoal, a bateria ainda tem 14%, segundo aqui a tela da central multimídia, projetando ainda mais 11 km em modo 100% elétrico. Quando a gente olha para o computador de bordo, aí olha só, média sensacional, né? 25,7 km por litro. Quando o carro vai para a estrada, ele usa muito mais o motor a combustão. Tenho aí ainda uma autonomia projetada de 441 km. A gente olha aqui no marcador de combustível, praticamente nem mexeu, né? Só o da bateria aqui do lado direito, que ele está um pouco bem mais baixo, né, no caso. Rodei aí 85,4 km.
mas média sensacional, né? De quase 26 km por litro. Por quê? Porque eu tinha bateria, né? Então caiu de 65 quando eu saí de São Paulo, aqui agora para 13%, né? E essa média só é possível justamente por causa do apoio do sistema elétrico. Mas ainda assim, para um carro desse tamanho, fazer uma média dessas foi sensacional. Bora fazer um teste compreensivo de consumo aqui com o Range Rover Sport. Olha, pessoal, a última medição que eu fiz deu ali uma média muito boa, de 26,3 km por litro em 87 km rodados. Bom, agora o que eu vou fazer? O tanque está quase cheio, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo. Bateria completamente carregada, só que agora eu vou de Itu para São Paulo, mas eu não vou andar muito na boa. Eu quero andar um pouquinho mais animado, justamente para ver como é que o carro vai se comportar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou zerar aqui o marcador A do carro. Vamos zerar aqui ele completamente. Olha só, zerando aqui. Pronto. E agora eu vou fazer uma viagem usando mais do pedal, né? Não vou andar tão de boa. Modo híbrido, porque eu quero ver como é que o carro vai se comportar. Inclusive aqui, ó, quando você aperta o botão, você tem aqui o modo automático. Quando você abre ele, eu vou até colocar ele aqui, ó, no modo Dynamic. Eu quero justamente ver como é que fica o consumo nessa situação. E a primeira coisa que a gente já nota é que mesmo usando o carro em baixa velocidade, o motor a combustão já está acionado. A gente vê ali no conta-giros, olha só, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ele já aciona ali o conta-giros mostrando que o motor a combustão está ligado. Claro, o sistema híbrido continua apoiando o carro, né? Em algumas situações ele até chega a desligar o motor a combustão. Mas, evidentemente, que ele vai manter o motor mais tempo ligado. E aí, como é que vai ficar a média nessa situação? Eu estou curioso. Sempre bom lembrar que o modo Dynamic você pode configurar como você quer ele, né? Basta vir aqui na central multimídia, apertar aqui os quadradinhos, aperta Dynamic e aí você escolhe o que você vai deixar ativado, né? Se você vai deixar o motor no modo dinâmico ou conforto, direção no modo dinâmico ou conforto, mudança de marcha no modo dinâmico ou conforto, suspensão no modo dinâmico ou conforto. O que eu estou testando aqui é justamente o quanto fica diferente o modo dinâmico em relação ao modo mais econômico. Mesmo no modo Dynamic, existem situações onde o carro desliga o motor a combustão. Por exemplo, agora, ele está entendendo que eu não estou fazendo uma demanda muito alta. Então, ele tem momentos que ele acaba desligando o motor. Então, isso acontece nas situações onde você tem menos carga ou até mesmo quando você está numa descida. Ainda assim, ele mantém muito mais tempo o motor a combustão ligado do que no modo, por exemplo, econômico. E chegando aqui no destino em São Paulo, vamos conferir o resultado e olha só. Quando a gente pega e olha aqui na bateria do carro, a gente tem ainda 74% de bateria, porque o carro não usou muito a bateria. O que ele usou foi bastante combustível. A gente vê aqui que o tanque está aqui em 3/4, a média foi de 10,1 km por litro, eu rodei aí 88,5 km, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou zerar o computador de bordo de novo, só que agora eu vou fazer uma outra viagem e vou usar o modo Eco do carro para aproveitar aí a bateria. Vamos ver o que acontece. Mas o que ficou bastante claro aqui é que o modo Dynamic abusa um pouco mais aí do consumo. Mas para um carro desse tamanho, fazer 10,1 km por litro, eu não achei ruim. E vocês? E só da gente já andar um pouquinho com o carro, já vê aí a diferença, né, do modo Eco. Olha só, rodei já 8 km e aqui ele está usando muito mais o sistema elétrico agora, né? E nesses 8 km já está me dando uma média ali de 18,8 km por litro. Claro, agora ele vai gastar muito mais bateria até o destino. Eu acredito chegar lá com a bateria praticamente vazia. Mas vamos ver como é que vai ser esse trecho agora, né? Que eu, obviamente, quero buscar a eficiência. Hora de pegar a estrada aqui, Rodovia dos Bandeirantes, já rodei 22,4 km e olha a média lá, né? 38 km por litro. Claro, tá usando o sistema elétrico, né? Área urbana, agora eu vou pegar a estrada, essa média vai diminuir. Mas a gente olha na bateria, e aí o que a gente percebe aqui, ó? A bateria já está em 57%, né? Então quando você põe no modo híbrido e anda na cidade, usa muito mais bateria. Mas vamos ver lá no nosso destino. Chegando aqui no meu destino, o que temos aqui? 109 km percorridos, média de 14,3 km por litro.
A bateria a gente vê que está ali na casa de 25%, mas vamos ver aqui certinho na tela do multimídia, olha só, a gente tem 23% de bateria, ainda projetando 22 km em modo 100% elétrico. E o que aconteceu aqui, né? Foi mais eficiente que o modo Dynamic, né? Mas não foi tão eficiente que, apesar de eu estar no modo econômico do carro, eu dei um pouco mais de pedal. Mas ainda assim, para um carro desse tamanho, uma média de 14,3, tá excelente. E como é o carregamento aqui no Range Rover Sport? A gente está falando do carregamento na tomada AC do tipo 2. Quando a gente olha a tomada do carro, a gente percebe que ela é monofásica, só tem aqui o L1, não está disponível nem o L2 nem o L3. Pois bem, o que a gente vai fazer agora é pegar o carro e colocar aqui no nosso carregador, né? O carregador da WEG, que desse lado tem uma instalação bifásica com potência máxima de 7 kW e desse lado uma instalação trifásica de 12. Vamos ver como ele se comporta em cada uma delas. No sistema bifásico, o carro já está conectado, vamos olhar aqui no detalhado. Ele está entregando ali, ó, 6,9 kW. Tem essa variaçãozinha, o que é normal. Quando a gente vem aqui no detalhado, a gente consegue ver que está saindo aqui uma tensão de aproximadamente 220 volts com 32 amperes. Quando a gente olha aqui dentro do carro, o tempo necessário para o carregamento, a bateria está em 10%, vai levar aproximadamente 4 horas e meia para fazer o carregamento completo da bateria. E na montagem trifásica, quanto que está entregando? Se a gente vier aqui olhar, olha só, apenas 3,3 kW. E por que isso acontece? Na hora que a gente olha o detalhado, a gente tem ali a tensão de aproximadamente 130 volts com 27 amperes. Isso acontece porque o carro é monofásico e aqui as fases são de 110. Então quando a gente olha no painel do carro, olha só, 10% de bateria. Para completar a bateria são necessárias 8 horas e 42 minutos. Então, nesse carro, não adianta você ter um carregador trifásico em sistema de 110 volts, porque o carro é monofásico. Aqui é muito melhor um sistema bifásico ou monofásico de 220. Então, se você tiver um Range Rover Sport como esse na sua garagem, o carregador de parede ideal vai ser um V-Mobile Wall, que você monta num sistema ou monofásico de 220 ou bifásico de 110 volts. Esse carregador, segundo o nosso parceiro R-Force, tem um custo de aproximadamente R$7.000 e a instalação básica desse carregador aproximadamente R$3.000. Não adianta para esse carro ter um carregador trifásico, você vai ter mais infraestrutura que você não vai conseguir aproveitar no veículo por conta da limitação do carregador interno do veículo. Para a gente poder fechar aqui a questão do consumo no Range Rover Sport. No dia anterior, eu fiz um trecho de estrada sem o apoio da bateria elétrica, usando o carro como se ele fosse apenas um híbrido, né? A bateria já tinha se esgotado. Essa média que vocês estão vendo aí no painel de 9,2 km por litro, eu consegui em 23 km percorridos. E aí a gente percebe que, usando o carro no modo eco e andando de forma moderada, a gente não tem assim um número tão grande quando você usa o carro sem o apoio da bateria. Mas se você andar de forma moderada, um número até que é interessante, considerando o tamanho e peso do modelo. Sistema de ar-condicionado aqui. Bom, o carro está ligado, mas o motor a combustão está desligado. O ar-condicionado está pendurado na bateria de alta capacidade, que inclusive ela está 100% totalmente carregada. E enquanto ela tiver carga, não precisa ligar o motor a combustão para manter o ar-condicionado ligado. Você tem várias formas de controlar o ar. Vou começar pela tela da central multimídia. Quando você clica aqui nesses quadradinhos, você tem um menu dedicado para o ar-condicionado, aqui em cima, e você consegue controlar temperatura dianteira ou temperatura traseira. Você também consegue mudar a intensidade das saídas de ar. Você pode deixar a saída de ar com menos volume de ar ou mais volume de ar. E você consegue fazer isso em todas as saídas, tanto da frente como também da parte traseira. Você tem um controle bem amplo pela tela da central multimídia. Também temos um controle físico aqui do ar-condicionado com uma tela dedicada, né? Bom, você tem esses botões aqui que são rotativos para você fazer aqui o ajuste da temperatura. Você pode fazer de forma individual ou você pode apertar aqui no meio e sincronizar a temperatura do carro inteiro. Só que esses botões têm outras funções. Então se você aperta o botão, por exemplo, ele entra aqui na climatização do banco. Então eu consigo
ter aqui ventilação do banco em 3 níveis ou aquecimento do banco em 3 níveis. E esse ajuste vale para os 4 bancos do carro, né? Então aqui você controla do motorista, aqui do lado você controla o do passageiro da frente e lá atrás você tem controles para controlar também os 2 bancos da mesma forma. Puxando o botão, ó, quando você puxa o botão, o que acontece? Ele coloca na velocidade da ventilação. Ó. Então você pode colocar aqui menos ventilação, um pouquinho mais, ou até mesmo a máxima ventilação. Então o botão tem multifunções. Ele pode controlar a velocidade, ele pode controlar a temperatura, ou ele pode controlar a temperatura do banco, apertando ou puxando, que acaba sendo bastante prático. E aí você tem esses menus aqui, que são touch também, né? Você tem uma função aqui de resfriamento máximo, desembaçar o para-brisa, desembaçador traseiro. Aqui você tem a função de renovação. Aqui você também consegue ter a função de direcionamento do ar. Quando você entra aqui, aí ele volta para o menu da tela da central multimídia. E um último botão que tem aqui, quando você aperta, ele abre os controles dos bancos, que você pode controlar tanto os bancos dianteiros ou traseiros pela tela da central multimídia. Para o nosso teste de tachão, a gente tem aqui o seletor de terreno do carro. Então eu vou colocar ele aqui na condição normal, porém, eu vou aproveitar nessa tela aqui e levantar a altura do carro. Então você tem a altura de acesso, a altura normal, e eu vou colocar aqui na altura Off-Road 1. Né? Ele tem Off-Road 1 e Off-Road 2. Off-Road 2 é para situações um pouquinho mais extremas no fora de estrada. O Off-Road 1, eu diria que é uma altura muito boa para você utilizar normalmente nesse tipo de obstáculo mais urbano que você vai ter do carro. Outra coisa que a gente também pode fazer aqui é acompanhar a informação da suspensão. Colocando aqui nesse menu, ele vai te mostrar como está a altura da suspensão, né? Como é que está a articulação das rodas, a inclinação do carro e até mesmo a situação da tração, né? Se tem o bloqueio do diferencial traseiro ligado ou não, ou até mesmo ali o bloqueio do diferencial central. Bom, o carro já atingiu a altura mais elevada do Off-Road 1. Então vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada para ver como é que o modelo se comporta nesse tipo de situação. Suspensão a ar, né? Então a gente espera uma suspensão bastante confortável. O carro está usando o modo elétrico, né? Porque tem bateria. Vamos lá. É bastante macio, né? Mesmo considerando uma roda aro 23 polegadas, a gente vê que o conjunto é bastante macio. Então ele consegue absorver muito bem a irregularidade. Agora uma coisa aqui que eu esperava que fosse um pouquinho melhor, o isolamento acústico. Não que seja ruim, mas para um carro desse preço poderia ser melhor. Vamos ver agora aqui lombada 30 por hora, né? Uma vez que isso aqui é um SUV legítimo. Fez um pouco de barulho no acabamento lá atrás, mas o carro passou sem dificuldade, sem bater, sem raspar, sem nenhum problema. Mas o acabamento que está lá atrás, em cima do piso do porta-malas. Vamos lá, segunda lombada 30 por hora. Novamente o acabamento lá está fazendo barulho, mas o carro está passando com uma tranquilidade tremenda, sem bater e sem raspar, e a suspensão extremamente confortável. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado. Muito conforto mesmo. Terceira lombada 30 por hora. O carro passa com uma suavidade incrível, ele não dá aquele ricochete de suspensão, né? Dá até a sensação da lombada ser muito menor do que ela realmente é. Quarta e última lombada. Muito fácil, é nessa altura Off-Road 1. Então assim, pra você superar os obstáculos do dia a dia com esse carro nessa altura, vai ser muito fácil e muito tranquilo. Aproveitar aqui a nossa manobra de fim de rua para mostrar quantas opções a gente tem na câmera 360 graus. Apertou aqui o botãozinho na tela da central. Bom, ela tem vários modos de visão. Você pode ter aqui um modo para um uso off-road, que aí ele vai te colocar uma visão dianteira e as rodas laterais, inclusive com a indicação de tração, ou o modo on-road, que aí você consegue brincar com as câmeras.
Vocês estão vendo aqui que eu já estou usando a câmera lateral para mostrar o alinhamento que a gente faz aí das rodas com a guia. Mas você tem outras visões. Ó, você pode colocar aqui uma 3/4 dianteira, do outro lado, ó, 3/4 dianteira. Você pode colocar essa que vai colocar próximo às rodas, dos dois lados você consegue. Ou a 3/4 traseira mais afastada, né? Qualidade aqui é muito legal. Você também pode selecionar uma câmera dianteira grande angular ou uma câmera dianteira sem distorção mostrando o caminho das rodas. Mesma coisa para trás, grande angular traseira ou para trás mostrando aí a linha de guia dinâmica. Ah, mas eu quero usar a função off-road. Também pode, né? Não é muito indicado para esse uso de cidade, uma vez que ele vai te dar uma imagem aqui para você conseguir ver os obstáculos. Então vamos deixar aqui na on-road. Vou colocar aqui a câmera dianteira sem distorção, justamente para a gente poder ver. Bom, vamos até o nosso ponto de referência aqui na rua, lembrando que esse carro tem um eixo traseiro dinâmico, o que diminui o raio de giro, né? Então parando o carro aqui, ó, vamos virar todo o volante, ó, uma volta, quase uma volta e meia para virar tudo. E vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se cobrir. É um carro enorme, né? E olha só que legal. Pessoal, não encostou o pneu na guia ainda e a gente já virou 90 graus com esse veículo. Agora vamos até encostar o pneu na guia. Olha lá. Sensor de estacionamento. Agora encostou o pneu na guia. Virou um pouquinho mais que 90 graus um carro deste tamanho. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar com segurança. A gente tem a câmera de ré ali com a linha de guia dinâmica. E vamos lá concluir a nossa manobra. Olha só. Incrível, né? Um pouquinho deslocado do centro para a esquerda. Mas um veículo desse tamanho, a gente já fez outros testes aqui, quando a gente pega picapes médias, a gente usa a rua toda. Então um carro como esse era para usar a rua toda. Ele está usando um espaço que é um pouco maior do que os modelos médios com todo esse tamanho. E aí mais esse conjunto de câmeras super completo que o carro tem, volante leve, eixo traseiro dinâmico, fica fácil de manobrar o carro. Você só precisa que a vaga onde você vai colocar o carro tenha espaço, mas a manobra em si vai ser bastante tranquila. O painel aqui é totalmente digital e você vai interagir com ele usando aqui os botões táteis do lado esquerdo do volante. Bom, apertando a bolinha aqui no meio, você já consegue acessar informações gerais do painel. Então aqui a gente tem, por exemplo, o computador de bordo A, fonte de áudio, mapa de GPS, uma tela limpa, assistência à condução e informações da tração. Apertando a bolinha do meio novamente, você consegue mudar o layout do painel. Então a gente tem aqui um mostrador. Se você quiser um mapa de GPS na tela inteira, apertou aqui de novo a bolinha, você pode vir aqui para uma exibição focada, que aí no caso você vai ter computador de bordo, velocímetro e informação de tração. E até você consegue mudar as informações do lado esquerdo e direito. Vou voltar aqui para o mostrador convencional. Apertando mais uma vez a bolinha, você tem aqui a opção de seleção de viagem, que você pode colocar o A, o B ou viagem automático. No caso aqui eu estou usando viagem A, que eu zero cada vez que eu faço a medição aí de consumo. Tem também aqui o menu para você configurar o head-up display. Esse só o motorista consegue ver e aí você tem vários ajustes que você pode fazer no head-up e mais algumas outras configurações aqui do carro. Então depois que você aprende a mexer nesse painel, você percebe que não é tão difícil, né? Ele é relativamente simples, é só entender a lógica de uso aqui dos menus. Aceleração de 0 a 100, vou colocar aqui o carro no modo de gestão automático dos modos de condução, mesmo ponto da estrada, ó, 60 por hora, vamos pisar tudo, vamos. Pisando, demorou um pouquinho para reagir, 90, 100... 120. Foi rápido, né? E no uso fora de estrada, como é que o modelo vai? Bom, primeiramente, vamos acessar aqui a função do carro para a gente poder, inclusive, novamente levantar o carro para a função aqui Off-Road 1, para a gente poder transpor aqui os obstáculos com uma certa tranquilidade. E também vou colocar aqui na informação de tração, tanto aqui na tela da central multimídia, como também
na informação do painel, para a gente poder acompanhar em tempo real como é que o carro se comporta. Então, olha só, já deu para ver aqui que ele bloqueou os dois diferenciais, né? Agora ele abriu. Então, na hora que você acelera, que ele percebe que pode ter algum tipo de escorregamento, ele já faz ali o bloqueio. A gente também consegue ver a suspensão trabalhando, né? Tem a indicação azulzinha aí do curso da suspensão. E a suspensão a ar é extremamente confortável nessa situação de off-road. A gente já passou aqui com muitos outros carros. E a gente percebe que não dá para comparar o conforto dessa suspensão a ar com as outras suspensões convencionais. E como a gente está usando a altura um pouquinho mais elevada, tirando aí os buracos que são um pouquinho mais proeminentes, lembrando, né, uma roda aro 23 polegadas, então é uma roda bem grande, com um perfil que não é tão alto assim, mas no geral o conforto é muito bom, você tem aí uma sensação de suavidade bem grande, e ele consegue superar aí os obstáculos da pista com relativa tranquilidade, sempre lembrando que a questão aqui do que você tem que mais pensar é a proteção do pneu, né? Então aqueles obstáculos um pouco mais difíceis reduz um pouco a velocidade, não tanto pela altura do carro, mas mais pela roda e pelo pneu, que não é exatamente o mais indicado para uma situação de off-road, né? Ele é um pneu para estrada, com um perfil relativamente baixo, então você diminui a velocidade nos obstáculos para proteger o conjunto de roda e pneu. Mas o carro no geral, a altura em relação ao solo, até mesmo a absorção dos desníveis, vou dizer para vocês que é bastante tranquilo aqui com o Range Rover. Dá para fazer aí viagens um pouquinho mais longas aí por estrada de terra, sem você chegar lá no final da viagem achando que ficou moído durante o processo. Só para a gente entender um pouquinho melhor aqui o uso dessas funções de indicação fora de estrada, então eu vou aproveitar aqui agora, eu vou ativar a câmera com a função do capô transparente. A gente tem a informação da tração tanto aqui na central multimídia, como também no painel à frente do motorista. E a gente tem um certo desnível aqui numa junção de duas estradas de terra. Não é nada muito grande, mas é só para a gente poder ver a exemplificação do processo. Então vamos lá, ó. Andando com o carro, ele filma por onde está passando, e aí você tem a função aí do capô transparente. Eu estou bem aqui no meio da erosão, a gente já consegue ver aqui a suspensão trabalhando, ó. Você tem um lado que está mais inclinado que o outro, olha aí, ó. Estou passando aqui na erosão, e ó, você vê ali a roda trabalhando com a tração. Mais uma vez aqui a gente também tem um pouquinho de erosão aqui. Ó, vou pegar a câmera para mostrar bem a erosão, ó. Vou passar no meio da erosão, aqui. E você vê que a suspensão vai acompanhando em tempo real o que está acontecendo, né? Toda a torção de suspensão, o que ele está usando de tração, se ele está ou não bloqueando os diferenciais traseiro e central para conseguir superar o obstáculo, isso acaba ajudando e ajudando bastante, ó. Agora eu vou chegar aqui num ponto que eu vou precisar fazer uma manobra do carro. Ó, pegar aqui uma grama, ó o capô transparente funcionando aí muito bem. E agora vamos engatar a ré aqui. Aí ele põe a câmera de ré, né? Não vai ter a função do capô transparente. Olha aí. Abriu aí os dois diferenciais. Estou bem em cima da grama agora. Vamos colocar o carro em drive. E vamos sair, ó. Mais uma vez ele entra com a função do capô transparente, filmando. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Acaba sendo muito útil numa situação, claro, mais difícil do que essa no fora de estrada, auxiliando bastante o motorista. Só para a gente demonstrar aqui, esse carro tem sistema de reduzida. Então você precisa colocar o câmbio na posição neutra. Aí você vem aqui e aperta esse botão aqui no console. Ele vai fazer a mudança para o modo reduzido
do câmbio, né? E aí você pode usar aqui o seletor de terreno, por exemplo, para colocar aqui grama, cascalho e neve. Eu estou aqui numa pequena subidinha, onde eu vou fazer isso a título apenas de demonstração. Também podemos colocar aqui no painel a informação de 4x4 do carro. Ou ainda, né, a gente tem aquela opção de colocar a visão de 4x4 para a gente ter uma noção. Visão aqui de off-road. Temos aqui a função do capô transparente, mas aqui no caso eu vou usar essa para mostrar a posição das rodas. Bom, pessoal, aqui o local onde a gente está não é nada difícil. É meramente demonstração. Então eu já estou com o carro reduzido. Inclusive, ó, ele não está nem usando o motor a combustão. Vamos torcer aqui um pouco a suspensão, porque aqui tem um pequeno desnível entre a grama e a parte de cascalho. Só para vocês poderem ver, ó. A gente consegue ver a suspensão trabalhando aqui nas pontas, até mesmo aqui na frente do motorista a gente também consegue ver, mas olha como ele faz o movimento com bastante tranquilidade, olha só. A gente consegue acompanhar a roda ali, né? Você vê a suspensão bem torcida e ele tirou de letra para fazer isso. Mais uma vez, o obstáculo não é difícil. Isso foi feito apenas para a gente poder demonstrar como funciona o sistema. E você pode ver que ele está usando aqui, ó, o bloqueio de ambos os diferenciais, né? Agora ele liberou, porque ele viu que ele não precisa. Então, de acordo com o terreno que você vai passando, ó, aqui a gente também tem um desnívelzinho aqui na grama, na saída. E olha só, suspensão trabalhando, a gente vê, ó, suspensão bem cruzada aqui, um lado mais para baixo, aqui o outro lado para cima, então a suspensão ela está bem cruzada, mas ele vai passando com uma facilidade tremenda nesses desníveis. Olha aí. E você vai acompanhando tudo que está acontecendo do lado de fora pela câmera. Então mesmo você passando numa vala, ele consegue transpor com muita facilidade. Claro, você precisa de um off-road mais difícil para ele, mas é bem simples usando toda a tecnologia aqui. Mesmo na estrada, você consegue usar a câmera 360 graus. Apertou aqui o botão na tela da central multimídia, olha só, ele já abriu a câmera 360 e a câmera traseira. Ah, mas eu quero ver a dianteira. Mudo para cá, eu tenho a dianteira grande angular, tenho a dianteira sem distorção. Quero ver o carro de lado na estrada. Também consigo, olha só que legal. Você tem todas aquelas visões aqui disponíveis. Então você consegue escolher. Se você quiser também um modo off-road, ele também coloca a câmera dianteira e próximo às rodas ali da frente. Então você consegue ter uma visão 360, mesmo usando o carro em velocidade maior na estrada. Aceleração de 0 a 100. Para isso, eu vou usar aqui o comando rotativo para colocar o carro na condição Dynamic. Também vou passar o câmbio aqui para o modo Sport. Aqui na configuração Dynamic a gente vê que está tudo na condição de maior performance. Medidor de força Z está zerado. Vamos ver como é que ele também se comporta aqui. E vamos fazer a nossa largadinha estolada, né? Estolando e saindo. E olha só, conseguimos 5,67 segundos no 0 a 100. Nada mal, né? Apenas a título de curiosidade, o indicador aqui de força G, no 0 a 100 a gente conseguiu uma força G de aceleração de 0,76. Até aqui a gente percebeu que o Range Rover Sport de terceira geração, nessa configuração P510e PHEV ou híbrido plug-in, é um veículo altamente exclusivo, seja pela quantidade de equipamentos que ele entrega, como também pela performance do modelo. Realmente é um carro para pouquíssimas pessoas. O preço público sugerido desse carro, a partir de R$ 986 mil na versão HSE. Como eu disse lá no começo do vídeo, essa aqui é uma versão um pouco mais equipada que a HSE, a exemplo das telas traseiras e alguns outros equipamentos que ela oferece. Agora, se você gostou desse modelo, faz o seguinte, procura aí as concessionárias Jaguar Land Rover, CB Automotive.
São 3 unidades em São Paulo e aí você vai ter a oportunidade de conhecer de perto aqui o Range Rover Sport e até mesmo fazer um test drive e quem sabe colocar um carro desse na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.